interromper um minuto, que nós estamos com um convidado aqui ilustríssimo para participar do programa com a gente. É isso mesmo, eu falei para vocês que tem novidade no Fox Sports Rádio. Estamos fazendo o programa cada um de casa, mas eu falei, vem muita coisa legal. Põe na tela aí nosso convidado, já foi melhor jogador do mundo, campeão mundial, Kaká! Ei, Kaká! Fala, Kaká, tudo bem? Fala, como é que você tá? E aí, tudo bem? E aonde você tá, Kaká? Estou em São Paulo, em casa, quietinho, assistindo de vocês aqui na Fox. Estou esperando esse momento passar. Ô, Kaká, como é que tá sendo para você esses dias aí também? Você também é um cara super ativo, você tá cheio de compromissos, você tá sempre viajando, você tá cada hora num canto do mundo, eventos, compromissos, programas, enfim. Como é que tá sendo aí o Kaká dentro de casa, na quarentena? Quantos dias você já tá em casa? O que você tem feito dentro da tua casa para passar o tempo também? Conta um pouco pra gente, Kaká. Bom, Benja, acho que são dias realmente difíceis para todos nós, né? Dias aí de readaptação de vida, readaptação de rotina. Estava acostumado realmente a estar sempre viajando, muito ativo, fazendo muitas coisas, e agora acho que eu estou reaprendendo outras coisas. Já faz mais ou menos uma semana que eu estou em casa, saindo só nas emergências, mercado, enfim, farmácia, coisas que são extremamente necessárias e urgentes. Fico em casa com a minha esposa, gosto muito de estudar, então fico aqui, passo o dia estudando, fazendo alguns estudos pessoais. Quando meus filhos estão aqui em casa, a gente fica jogando jogos de carta, de detetive, jogo da vida, coisas que eu fazia quando criança, que agora estou refazendo. Enfim, fazendo outras atividades. Nossa funcionária está em casa, a gente dispensou ela, então tem essa função de casa também que eu alterno aí com a Carol. Então ela prepara o almoço, eu arrumo a mesa, depois eu tiro a mesa, ela lava as louças, eu enxugo e guardo. Enfim, estamos readaptando a uma outra rotina. Dentro das dificuldades, tem grandes oportunidades também, que está sendo muito legal esses dias, no sentido de se conhecer mais, de estar mais perto, de estar mais conectado realmente com essas pessoas, com a minha família, que a gente está convivendo o dia a dia. Sinto falta do futebol ao vivo, mas acho que tudo tem seu tempo, já isso volta também. Kaká, o pessoal vai falar com você também, o Carlos Alberto, o Sormani, o Mano, o Fábio Azevedo, mas eu quero te falar o seguinte, nós fizemos agora, recentemente, você e eu, um programa que, na minha opinião, foi uma das coisas mais emocionantes e inesquecíveis da minha vida, que nós gravamos um aqui com o Benji, em Jerusalém, dentro do Muro das Lamentações, onde foi a primeira vez que um programa de futebol foi gravado lá, né? Primeira vez. E foi uma experiência, só de lembrar, arrepia. E você é um cara religioso, você sempre teve a fé. Eu queria saber, eu queria perguntar para você, você acha que o ser humano, depois de tudo isso, vai mudar, Kaká? Veja, se vai mudar ou não, a gente vai ter que esperar para ver a consequência de tudo isso. Com certeza, trouxe muita gente para a realidade, muita gente está entendendo que realmente tem valor, não mais preço, mais valor, porque hoje não importa o quanto você tenha ou não tenha, está todo mundo na mesma situação. O que eu falo como cristão, nesse caso, é que é uma grande, grande oportunidade para nós cristãos mostrarmos o cristianismo. Então, entender a situação, ter o bom senso, a coerência, responsabilidade. Eu acho que realmente é uma grande oportunidade. Se a gente gostaria de ter uma grande oportunidade de mostrar Jesus, eu acho que essa é uma grande oportunidade. Então, de demonstrar realmente que nós somos cristãos e ajudar dentro do possível, compartilhar, sermos misericordiosos, aproveitar aí. Pode ser que não afete a mim, mas afete muitas pessoas. Então, como que eu, como cristão, vou me comportar numa situação como essa? Então,
de verdade espero que traga, encaixe muitas coisas para nós toda essa situação. Ô, Kaká, tem um cara aqui que vai falar com você agora. Rapaz, esse cara ganhou uma Champions League, ele tinha 18 anos de idade, Kaká. E foi dirigido por aquele português que você conhece, lá o Mourinho. Ô, Casalber, olha aí, ó, de campeão para campeão, pô, bate um papo com o Kaká ao vivo com a gente no Fox Sports Rádio. Primeiro, Benja, agradecer a presença do Kaká aqui, que é um cara que sempre foi uma referência dentro e fora de campo. E para quem não sabe, a gente teve a oportunidade de jogar junto. O Kaká já foi meu capitão na seleção pré-olímpica. E depois, naqueles torneios de pré-temporada, quando as equipes europeias voltam, a gente se encontrou, se eu não me engano, foi no Canadá, torneio que o Porto estava, o Milan estava. E assim, sempre é muito legal encontrar o Kaká e ver ele falando, ele se posicionando, porque ele continua sendo aquela mesma pessoa que eu conheci lá atrás quando éramos meninos, né? Apesar de sermos da mesma geração, ele é um pouquinho mais velho do que eu, 2 anos, e como eu falei, é um cara que as crianças têm como referência. Eu, como atleta que fui e hoje como pessoa, tenho ele como referência, não só pelo futebol, mas na maneira como ele se posiciona. Muito lindo ele falar agora, né? Viu, mano? Se não é pra jogar videogame, é pra jogar jogo de tabuleiro, jogo de carta, participar com a família e a gente resgatar esses valores. Kaká, feliz de ter você aí e falar contigo, meu irmão. Como é que tá tudo aí? Carlão, prazer falar com você também. Pô, essa experiência nossa de seleção foi muito legal. Foi um dos torneios mais legais que eu disputei com a seleção, que foi uma Copa Ouro México e Estados Unidos. E era a seleção principal, mas a seleção brasileira levou só jogadores sub-23. Tava eu, Carlão, o Diego, o Robinho, o Maicon, Maxwell, enfim, uma geração muito, muito legal. Então foi muito bom compartilhar um torneio com você. Sou seu fã também, sabe do carinho que eu tenho por você e ver você, tudo aquilo que você fez e conquistou na tua carreira. Mourinho sempre falou muito bem de você, falou, olha, Carlos Alberto é um cara que me dava trabalho, mas resolvia meu problema dentro de campo. Então estão sendo dias, como eu falei, dias difíceis, mas estamos todos bem. Graças a Deus, estamos todos bem. Ô, Fábio Sormani, estamos recebendo aqui o melhor do mundo, Fábio Sormani, o Kaká. Eu queria, viu, o Sormani vai falar contigo, mas queria agradecer demais o Kaká e reiterar o que o Carlos Alberto falou. Eu conheci o Kaká, eu acho que o Kaká estava com 19 ou 18, eu não me lembro, que ainda era Kaká com C. E ele continua a mesma pessoa, de uma humildade, de uma atenção incrível. Então, parabéns pro Kaká. Fábio Sormani, temos um campeão mundial aí, pô. Fala com o nosso querido Kaká, Sormani. É verdade, veja. O Kaká é uma referência para a história moderna do futebol brasileiro. Eu teria várias perguntas para fazer para você, Kaká. Primeiro, boa tarde, tudo de bom para você, que vocês estejam bem aí com a família, todos nessa quarentena, se cuidando, porque é muito importante nesse momento. Eu queria te perguntar um monte de coisa, mas eu vou te perguntar, a torcida do Milan aqui no Brasil, ela é grande. A coletividade do Milan aqui no Brasil, ela não é pequena, não. Ela é bem grande. E eu gostaria de saber de você o seguinte, o que é que acontece com o Milan? Depois que o Berlusconi foi embora, o Milan se mediocrizou completamente. É um time de meio de tabela para baixo, não pega mais Champions League, quando consegue pegar alguma coisa é uma Europa League. O que acontece com o Milan? Essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Se tiver um repeteco depois, eu queria fazer mais 2. Bom, Sormani, boa tarde. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Vamos lá, com relação ao Milan, depois que sai o Berlusconi, tem esse problema de gestão. E eu acho que o principal problema do Milan hoje é a liderança. É quem está ali e o objetivo que eles colocam para o clube. Então, primeiro passou o chinês, depois que o Berlusconi vendeu o clube, e o objetivo dele não era de ser campeão e de fazer com que o Milan voltasse a ser o clube que sempre foi conquistando títulos. Então, eu acredito que hoje o interesse de quem tem o Milan nas mãos é financeiro. E não dá para ser assim. Eu acho que o financeiro vai ser consequência daquilo que você faz dentro do campo.
Então, primeiro, alguém vai ter que ter o interesse ali de refazer com que o Milan volte a jogar uma Champions League, a estar no topo do futebol italiano e no topo do futebol europeu. E depois isso vai ser consequência com relação ao valor. Então, hoje, o fundo, que é dono do Milan, o interesse deles ali hoje é extremamente financeiro. Então, montar um time com jogadores jovens, onde o interesse deles é que esses jogadores cresçam, se desenvolvam para que eles vendam e tenham esse retorno financeiro. Nunca foi o interesse do Milan esse, nunca foi o DNA do Milan esse quando o Berlusconi estava lá. Pelo contrário, o Milan nunca vendeu um jogador. O interesse do Berlusconi não era vender jogador, era fazer com que o Milan fosse um time campeão. Eu fui o primeiro jogador a ser vendido pelo Milan, na época que apareceu a proposta do Manchester City. Depois foi quando eles abriram a porta, depois eu acabei saindo para o Real Madrid. Mas o Milan sempre teve essa filosofia, nós somos um time comprador porque a gente quer conquistar títulos. Hoje não. Hoje o Milan é um time, vamos dizer, perdeu um pouco esse DNA, perdeu um pouco essa filosofia que sempre teve de ser um time campeão. Então agora, no meu modo de ver, o que tem que acontecer é alguém pegar o Milan, até mesmo o fundo que está lá administrando, é um momento de investir dinheiro no clube. Então eu preciso fazer com que o Milan volte a jogar uma Champions League. Jogando a Champions League tem uma renda, uma entrada muito maior do que jogar uma Europa League ou do que não jogar nada na Europa. E você entra nesse círculo virtuoso novamente. Joga uma Champions, entra mais dinheiro, eu contrato melhores jogadores, tenho salário, tenho dinheiro para pagar um salário um pouco maior para jogadores que vão fazer com que meu time vença, e aí você volta a brigar por títulos e aí sim você valoriza o seu clube. Então esse, ao meu modo de ver, é o que o Milan precisa no momento. Ô, mano, faz tua pergunta aí pro Kaká, que você também conhece o Kaká há 20 anos aí, mano. O Kaká, inclusive, bem, já continua com o mesmo rosto, né, cara? Quando ele tinha 19 anos e agora ele tá com a mesma cara. O Kaká não muda. Ele não precisava nem renovar o passaporte, era só trocar a data lá. O rosto continua igual. Mas, bem, já de mais nada, aí, ó, o Carlos Alberto falou a respeito do baralho aí, dos jogos de tabuleiro. Eu gosto muito também, mas infelizmente eu não consigo jogar baralho com ninguém porque eu tô sozinho. Então é por isso que eu preciso do meu videogame. E se eu tivesse com o meu videogame aqui, eu ia adicionar o Kaká, porque eu sei que o Kaká joga videogame também, ia mostrar o jogo ao vivo na live, ia dar um couro nele, pra mostrar que eu sou melhor, porque eu sou monstro no videogame, viu, Kaká? Mas, ô Kaká, com relação aí aos jogadores de futebol, cara, todos nós aqui somos pessoas públicas, aí nós precisamos realmente dar o exemplo. Nós tivemos aí 2 exemplos recentes aí de jogadores de futebol. Um foi o Alejandro, que hoje está no Red Bull, era jogador do Atlético Mineiro, até o ano passado era jogador do Atlético Mineiro. E o próprio Sid Clay, lateral do Corinthians. Ambos estavam descumprindo uma determinação hoje do Ministério da Saúde. Eles fizeram festa com familiares, com amigos. Inclusive o Sid Clay ontem jogando bola na rua, cara. O que você pensa a respeito da conduta desses jogadores? Ô, mano, depois eu tenho uma pergunta pra você também. Eu queria saber como você tá malhando nesse período de quarentena. O que você tá fazendo? O que você tá tomando, na verdade, nesse período? Aí depois você responde. Realmente, eu acho que a gente, o jogador profissional, ele tem que entender que nós somos, isso vem junto com quando você se torna um jogador profissional. Então, muitas vezes eu vejo alguns jogadores um pouco, não estou falando nesse caso específico, tá? Estou falando em geral. O jogador fica um pouco rebelde. Ele fala assim, eu não escolhi dar exemplo para ninguém, eu vou fazer o que eu quiser, eu saio, vou para onde eu quiser, enfim. Tem a escolha dele de vida. O cara, quando se torna um jogador profissional, ele tem que entender que nessa bagagem já vem essa responsabilidade. Não é muito uma escolha. Ele tem essa bagagem, ele vai influenciar alguém. E aí ele escolhe. Então, nós estamos num momento de transmissão, né? Que a gente escolhe o que a gente quer transmitir. Se a gente quer transmitir um vírus, se a gente quer transmitir medo, pavor, ou se a gente quer transmitir esperança, enfim, responsabilidade e tudo mais. O jogador, o atleta profissional, ele tem que entender que a gente tem muito essa responsabilidade de transmissão. E você vai escolher aquilo que você quer transmitir. Eles podem ter certeza que eles demonstrando isso, eles estão transmitindo para muitas pessoas que não tem muita importância. Isso não tem muita relevância. Então, ele pode falar assim, eu faço o que eu quiser, eu decido fazer festa com os amigos, jogar bola na rua, e muitas pessoas vão seguir o exemplo deles.
muitas pessoas. Então, essa responsabilidade o atleta tem que sempre ter, e não no caso só nesse específico. Então, a gente vê o cara que corta o cabelo, no outro dia um monte de criança que corta o cabelo, o cara pinta o cabelo, o cara usa uma chuteira, enfim. Tem toda essa responsabilidade e nós temos que saber dessa responsabilidade e escolher aquilo que a gente quer transmitir. Então, num momento como esse, é muito importante a gente transmitir as boas condutas, a responsabilidade, a coerência e que realmente o jogador tenha essa consciência e ajude num momento que todos nós precisamos. Quanto mais força a gente unir, melhor. Então, nesse momento, quem tiver para atrapalhar, realmente não sabe que vai viver a consequência de qualquer forma. Você pode não pegar o vírus, mas a consequência do vírus todos nós vamos viver. Olha, o Giovanni manda aqui no Twitter: ô Benja, o Kaká é uma das pessoas mais equilibradas do meio futebolístico. É muito bom ouvir ele falar. O Mano perguntou de exemplo, o Kaká que é um exemplo aqui indiscutível. Mas, ô Cacazito, qual que era a pergunta que você queria fazer pro Mano? Ferra ele, Kaká. Tem medo não. Ô Benja, eu conheci vocês, né? Exatamente, quando eu tinha 18 anos. E, cara, o Mano não era desse tamanho. Eu queria saber como que ele ficou desse tamanho, eu já sei. Agora eu queria saber na quarentena como ele está mantendo esse tamanho todo da cintura para cima, né? Pera aí, Kaká, não vou mostrar minha panturrilha aqui, senão eu vou humilhar o Roberto Carlos. O negócio é o seguinte, cara. Inclusive eu tô preocupado, cara, porque fora o meu PlayStation que eu deixei no Rio de Janeiro, eu deixei todo o meu aparato que eu comprei a semana passada para poder treinar lá. Anilhas, barras, halteres, elásticos, enfim, tá tudo no Rio de Janeiro. Eu tô precisando retornar para lá. Mas você sabe, né, Kaká? Minha genética é boa. Eu era um diamante não lapidado. Precisou apenas de uma microlapidação para eu me tornar o que eu me tornei. Hoje eu tô bonito, eu tô esbelto. Inclusive, eu sou mais bonito de rosto que o Kaká. A mídia social mostra isso. Boa, mano. Bom, mas ainda bem, Kaká, que ele não falou que ele ficou grande por causa da torta de limão da tua mãe. Lembra da torta de limão da tua mãe, Kaká? Dona Simone mandava torta de limão lá pro programa direto, né? Fábio Azevedo, faz tua pergunta aí pro Kaká, pô. O Kaká ao vivo no Fox Sports Rádio. Não é todo dia não, Fábio Azevedo. É verdade, prazer em falar com o Kaká. Kaká, só um detalhe, o Mano mora aqui no condomínio que eu moro, eu acho que ele saiu fugido, porque ele não levou nada, e ele é conhecido aqui como panturrilha de pombo. Por aí você já enxerga como é que tá o cara da cintura para baixo. Mas olha aqui, a minha pergunta é a seguinte, Kaká, você viveu em grandes ligas, com grandes modelos de campeonatos, né? Em especial na MLS, em que os clubes são sócios. Eles têm a rivalidade, mas eles não concorrem para um ficar muito maior do que o outro, porque eles querem um equilíbrio dentro da competição. E a gente observa aqui no Brasil alguns clubes despontando por sua capacidade, como o Flamengo e o Palmeiras, principalmente financeiramente, e muitos apontam para o efeito Espanha. Daqui a pouco teremos dois lá em cima, Palmeiras e Flamengo, e os outros lá embaixo, como tem Real Madrid e Barcelona. Você acha que o Brasil pode pegar algum bom exemplo, trazer para a nossa economia, para a nossa realidade, algum dos modelos da MLS, da Liga Espanhola, da Liga Italiana? Qual modelo você acha que encaixa aqui no Brasil? Eu concordo plenamente com você, Fábio, e não acho que o modelo MLS vai funcionar aqui no Brasil. Eu acho que o modelo MLS ele tem que nascer dessa forma. Você fazer ele virar, eu acho que é muito complicado. Então, o modelo MLS ele nasce dessa forma, modelo de liga americano, funciona muito bem, mas ele precisa nascer dessa forma, essa é a minha opinião. Eu acho que o modelo que o Brasil deveria seguir é o modelo inglês. E, tá claro, a Premier League é a liga mais vendida no mundo, a mais assistida, exatamente porque o grande clube entende a importância do pequeno clube, do pequeno e do médio. Então, na minha opinião, é isso que tem que acontecer. Aí, o ruim é porque você precisa juntar muita gente. E aí, é como você faz os interesses convergirem na mesma direção. Se os interesses não convergirem na mesma direção, a gente vai ter um campeonato como um campeonato espanhol.
onde o clube que conseguir se administrar de uma forma melhor, ter uma melhor gestão, vai disparar, conseguir os melhores contratos, conseguir os melhores patrocinadores, conseguir os melhores jogadores, pagar os melhores salários, e aí você começa a ter um gap muito grande de 2, 3 times com relação aos outros. O campeonato fica extremamente não competitivo, não atraente, mas esses clubes lá em cima estão felizes da vida, como está feliz da vida Real Madrid e Barcelona, só que lá eles têm um campeonato europeu muito forte para disputar também. Aqui a gente tem uma Libertadores, que não é a mesma coisa que uma Champions League, então, na minha opinião, tinha que seguir o modelo inglês, falar, olha, a gente sabe da importância do médio e do pequeno, então vamos dividir esse direito de transmissão? Claro que quem tem mais torcida, mais transmissão, precisa ganhar mais, mas vamos dividir, vamos repartir com aqueles que não têm essa visibilidade, porque a gente precisa deles também. Então, ter esse entendimento, eu acho que seria a melhor solução para o futebol brasileiro. Ô, Kaká, ano passado você estava entusiasmadíssimo, inclusive você estava com o Digão, com seu irmão, no Maracanã, naquele 5-0 contra o Grêmio do Flamengo. Né? Se eu não estou enganado, você estava lá e você ficou entusiasmadíssimo com o que você viu. Então eu te pergunto, Kaká, Jorge Jesus mexeu com o futebol brasileiro? Jogaço esse do Grêmio com o Flamengo. Realmente foi uma experiência muito, muito legal de ver um jogo como esse, de um nível tão alto de atletas, nível de treinadores, que eu acho que o Renato é um treinador também espetacular, e o Jorge Jesus mexeu muito com o nosso futebol, muito bom que ele fez e tem feito. Eu acho que tira um pouco da zona de conforto dos nossos treinadores, não que não tenhamos, como acabei de citar, tem o Renato, entre outros, acho que no Brasil tem muito bons treinadores, mas mexe um pouco, traz uma forma de jogar diferente, uma maneira de conduzir as coisas de uma forma diferente, mexe com o futebol brasileiro, tira a gente um pouco dessa zona de conforto, de ver que tem essa possibilidade, de que dá para mudar, de que dá para fazer um futebol atraente, e não por acaso conquistou tudo aquilo que ele conquistou o ano passado com o Flamengo. Concordo. O Sormani tinha mais pergunta para o Kaká, Sormani? Eu tinha um monte de perguntas. O Kaká é espetacular, e a gente não tem muita vontade de fazer várias perguntas. Eu queria saber se ele tem interesse em ser dirigente, se ele vai ser dirigente, se sim, acha importante fazer um curso de gestão de esporte, se sim, se gostaria de trabalhar no Brasil ou na Europa. E em relação ao treinador que você acabou de falar, Benja, queria saber dele qual foi o melhor treinador que ele trabalhou na carreira dele. Enfim, essas duas perguntas, Kaká, queria que você respondesse. Melhor técnico que você já trabalhou em toda a sua carreira como profissional de futebol. E se você gostaria de ser dirigente, se sim, no Brasil ou na Europa? O melhor treinador que eu tive, com todos os treinadores a gente aprende sempre alguma coisa, ou na questão tática, técnica, pessoal, de como lidar, enfim. Mas o que eu melhor tive os resultados também, e o treinador que eu melhor tive um relacionamento foi com o Ancelotti, que é um treinador realmente que foi muito especial na minha vida, na minha carreira. Um cara que eu tenho uma grandíssima admiração e aprendi muita coisa com ele, principalmente relacionado à gestão de pessoas, que eu acho que é um dos grandes segredos que o treinador precisa ter. E o Ancelotti realmente foi mestre nisso, e por onde ele passa, eu acho que ele deixa essa imagem sempre. Quando ele saiu do Real Madrid, no dia de ir embora, você vê todos os jogadores do Real Madrid mandando mensagens de carinho, não entendendo por que ele tinha saído, enfim, só para ilustrar um pouco do que realmente o Ancelotti consegue criar dentro de um ambiente de trabalho, e ele realmente foi o treinador que acabei aprendendo mais. Com relação a voltar a trabalhar no futebol, eu acredito muito na preparação. Eu acho que é muito legal você se preparar, ter um entendimento melhor. O fato de eu ter tido bons resultados em campo não significa que eu vou ter bom resultado fora do campo também. Então, nesse momento, estou no momento de preparação. Fiz um curso em Harvard, que é
negócios no futebol, no esporte em geral. Fiz um curso da FGV aqui com a FIFA no Brasil, muito legal também, que é de gestão esportiva, e agora estou fazendo um curso da UEFA, mais um, que também é de gestão esportiva. O meu interesse nesses cursos é entender como que funciona a indústria do futebol, como que funciona essa parte por trás e fora dos gramados. Dentro desse curso da UEFA, eu preciso fazer um estágio, e parte desse estágio, né, parte desse... na verdade, eles não chamam de estágio, eles chamam de colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido, na teoria, que eu também acho mais legal de falar. Então, essa parte prática, eu estou fazendo essa primeira parte no São Paulo. Mais uma vez, agradecer aqui o São Paulo, que abriu as portas para que eu estivesse fazendo essa parte prática e ver o dia a dia realmente de um clube de futebol. A gente critica muito de fora, mas a gente não tem ideia do que acontece dentro e o dia a dia de um clube de futebol. Então, para mim, essa experiência está sendo muito legal. Estou passando em todos os departamentos, conversando com todos os diretores, com todos os líderes das áreas, eles explicando como que eles fazem o dia a dia, como que funciona, como que é a dinâmica, como que são as questões práticas. Enfim, está sendo uma experiência muito legal. E aí depois, final desse período, que eu acho que eu vou ter uma bagagem maior de preparação, aí acho que eu vou estar pronto para voltar para o campo. E aí eu acho que o campo, quando eu falo, seria mais uma questão de gestão mesmo, mais na área de gestão, não muito longe do campo, porque nesse período tenho visto que o que eu sinto falta é da preparação para o jogo, de chegar ao domingo, de viver aquela ansiedade boa, como que vai ser, vamos ganhar, vamos perder, enfim, viver esse período para mim está sendo legal e acho que é mais nessa direção que eu quero seguir. Ô, Cacazito, eu sei que você está, apesar de estar em casa, mas eu sei que as pessoas já que também estão em casa, que está sem fazer nada, eu sei que você tem muita coisa. Quero te perguntar um negócio. Cada um pode fazer a última pergunta para você, Cacá? Pode ser cada um faz uma, de saideira ou não? Faz rápido que eu tenho que ir pro quarto depois. Ou pra cozinha lavar a louça, eu tenho que lavar a louça. É que nem me perguntaram. Não, me perguntaram ontem, onde você vai passar a Páscoa? Eu falei, eu não sei, eu vou passar na sala ou vou passar no quarto. Um dos dois, deve ser. Ô, mano, a última, mas é verdade. Coisa maluca isso, né, Cacá? Vamos lá, vamos bater papo aqui que ajuda a passar o tempo, entreter as pessoas e o papo bom é sempre gostoso. Vamos lá. Ô, mano, faz tua pergunta pro Cacá. Inclusive, olha, vou dizer um negócio pra você. O Cacá tem milhões de seguidores, né? Milhões. E merece. Mas quem ainda não segue o Cacá no Instagram, siga, porque eu sigo e acompanho as lives. Cara, o Cacá tá fazendo cada live muito legal. Ontem com o Augusto Cury, vi que ele vai fazer com a cantora Laura Pausini. Então, segue lá o Cacá no Instagram, que as lives do Cacá estão show. Mano, aí o Mano faz a última pergunta, o Casalvé faz a última pergunta e a gente vai liberar o Cacá aí, mano. Ô, Benji, o Cacá não vai poder sair de casa, ele pode ficar com a gente até as 3 da tarde, ele tem que dar o exemplo, cara, tá em quarentena também. Mas, ô Cacá, você é um cara, que realmente aí tem esse ar de bom moço, você é sempre um exemplo, mas você é um cara bacana porque você não pipoca, você dá a sua opinião independentemente do que possam pensar a respeito. E eu valorizo muito isso nas pessoas. Cara, você foi o último brasileiro eleito melhor da FIFA, se eu não me engano foi em 2007. Por que de lá pra cá nenhum outro brasileiro teve realmente aí esse posto aí como o melhor jogador do mundo? Já tivemos aí Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo Gaúcho, mas dali de 2007 pra cá acabou, cara. O que aconteceu com o futebol brasileiro? Eu volto novamente na questão da formação, eu acredito. Porque a seleção brasileira sempre foi uma seleção... Não a seleção brasileira, o futebol brasileiro sempre foi um grande formador de jogadores, mas nível altíssimo. Então, isso liga muito um alerta para nós. Não que a gente não continua formando, a gente continua formando grandes jogadores. Mas a gente formava jogadores que eram os melhores jogadores da posição e dos seus clubes. Hoje, essa formação em algum momento aí ela se perdeu. Aí a gente precisa, aí eu acho que vale uma análise de todos, partindo de CBF, partindo dos clubes, para entender aonde a gente perdeu esse momento da formação ou aonde a gente está acelerando esse momento.
Porque o que pode estar acontecendo é acelerando a formação dos meninos. Com 15, 16 anos já vem um clube de fora, já leva embora. Hoje, com essa globalização do mercado também, um menino de 15, 16 anos não quer mais apostar se ele vai ser um grande jogador de São Paulo, mas ele quer aproveitar a oportunidade dele de ganhar dinheiro na China, enfim, em outros mercados que se abriram. Então, precisa realmente parar e ver aonde a gente deixou de formar esses atletas tops. Não deixamos de formar. O Brasil continua sendo um grande formador de atletas, mas antigamente você pegava uma seleção brasileira, eram os melhores jogadores da posição e dos seus clubes. Hoje em dia não é mais dessa forma, são grandes jogadores, mas não os tops na posição e nos seus clubes. Mas a gente tem um aí que é fora da curva, que é o Ney, que a gente torce muito por ele e que realmente, na minha opinião, a única coisa que falta para ele é ser protagonista de uma conquista coletiva importante. A gente não sabe como vai continuar a Champions aí, mas era uma grande oportunidade. Já foi protagonista nessas oitavas de final, está no caminho para que isso aconteça. E ele sendo protagonista de uma conquista coletiva, ou com seleção ou com Paris, Neymar vai ter o prêmio de melhor jogador do mundo, porque é um dos melhores jogadores do mundo. Agora, o prêmio em si é devido à conquista coletiva. Ô, Carlos Alberto, faz aí a tua última pergunta para o nosso querido Kaká aí, Carlos Alberto. Kaká, tá me ouvindo bem? Acho que meu fone deu um probleminha aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Então, devido à tua prática dentro do campo, eu sei que você é um cara que se prepara e estuda muito, então cada vez mais acadêmico, eu tenho certeza que você vai estar em breve aí já dirigindo algum clube de futebol ou aqui no Brasil ou fora, e vou te falar, a gente torce e precisa muito de caras com o teu conhecimento esteja de frente no futebol. A pergunta que eu vou te fazer é bem simples e rápida. Qual foi o cara mais fora de série que você jogou e por quê? O cara mais fora de série que eu joguei foi o Ronaldo, fenômeno. E o motivo o que eu acredito é o seguinte: a gente pensa, tem a capacidade de pensar, né, de raciocínio e de execução. A capacidade do Ronaldo de pensar, de raciocinar e de executar a jogada era uma coisa assim absurda. A velocidade que ele pensava a jogada e executava era uma coisa fora do comum. Depois que ele fazia a jogada, eu pensava, cara, da onde que ele tirou esse raciocínio, né? Da onde ele tirou essa jogada? Então, claro, é talento, mas a capacidade dele de raciocinar e de executar é maravilhosa. Hoje, né, quando estou com 37, eu penso muitas vezes, mas executar não dá. E tem cara que não tem o raciocínio tão rápido e corre bastante. O cara que consegue juntar essas duas, que é esses que a gente está falando aqui, o Ney, o Cristiano, o Messi, faz com que os jogadores sejam realmente muito fora da curva e muito gostoso de ver, porque assim, cara, o problema está aí na sua frente, resolve. E a velocidade que eles resolvem e executam é espetacular. Por falar em fora de série, o Fabinho, antes do Fabinho Azevedo, só para não perder o fio da meada, ô Kaká, jogador de futebol do nível de Kaká, de Neymar, de Ronaldos, de Messi e tal, é uma coisa muito louca o que acontece com a vida de vocês, né? Vocês têm um mundo aos pés de vocês, né? Vocês não precisam fazer nada, tudo fazem para vocês. E a gente vê, infelizmente, agora o Ronaldinho Gaúcho, que para mim é um dos maiores gênios da história do futebol, passando esse momento ruim, está lá preso no Paraguai. Kaká, você acha que o jogador hoje, ele tem que estar mais antenado com tudo que acontece ao seu redor, com as pessoas, com quem assina, com quem tira uma foto? Falta um pouco mais disso, Kaká? Olha, Benja, eu acho tem sim, porque aonde vai estourar o problema depois é em você. Então, nesse ponto aqui, eu agradeço muito ao meu pai, que meu pai, ele nunca, ele sempre foi um pai muito amoroso, cuidadoso, mas ele nunca quis deixar tanto eu quanto meu irmão dentro de uma bolha. Ele nunca teve medo de formar a gente, no sentido assim,
cara, eu posso perder meus filhos. Pelo contrário, ele dava essa liberdade porque sabia que a gente ia voltar. Então, ele sempre quis que a gente aprendesse as coisas. Quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, meu pai me chamava e falava assim, ó, a gente tem reunião com o banco amanhã e você vai. Eu falava, pô pai, reunião chata, né? Não, você vai na reunião, você vai entender aquilo que está acontecendo, eu posso até administrar, mas você vai entender aquilo que está acontecendo. Então, isso para mim foi muito importante, essa formação para que eu tivesse entendimento e depois tivesse a consciência de escolher. Falei assim, olha, eu tenho a consciência do que está acontecendo, mas eu escolho o que você administra. Ótimo. O problema é quando a gente não tem a consciência daquilo que está acontecendo, mas a consequência da escolha vai estourar na gente. Então é isso que o jogador tem que ter muito essa responsabilidade. Então, de um cara que pede para você abrir uma empresa em tal lugar, que fala que você vai pagar menos imposto, tenta entender um pouco mais por que você está fazendo aquilo. Tenta entender se isso é legal, tenta entender dentro das circunstâncias o que isso pode acarretar com você. Tem várias situações que vão acontecendo que a gente não tem muito controle. Hoje a gente vive uma dessas. E no nosso caso específico, muita gente que chega querendo ajudar, muita gente que chega querendo sempre com um super projeto. Então tenha sempre muito entendimento, muita consciência da situação para que você possa fazer escolha, mas principalmente não prevendo totalmente, mas aumentando as suas possibilidades de sucesso, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas ter e ser consciente da consequência, isso é importantíssimo. Não é à toa que você é o Kaká. Fábio Azevedo, a tua última pergunta aí pro Kaká, que precisamos liberar que o Kaká tem uma agenda repleta hoje ainda. Vamos lá, Fabinho. Com certeza. Ô Kaká, a última pergunta é sobre seleção brasileira. Você foi muito feliz, você foi campeão do mundo novo com a seleção brasileira, disputou outras Copas do Mundo e sempre há um debate nos últimos 2, 3 anos em relação a técnico estrangeiro. O Jorge Jesus, que a gente aponta como um diferencial no ano passado, um cara que fez sair da zona de conforto vários treinadores, disse que ele não seria aceito como técnico da seleção brasileira e ele se intitula um técnico de clube. Mas você enxerga um técnico estrangeiro numa seleção brasileira em algum dia, Kaká? Eu enxergo um técnico estrangeiro na seleção, mas eu acredito que deveríamos fazer todas as tentativas de alto nível possível dentro da nossa possibilidade como um treinador nacional. E por que eu falo isso? Porque eu acho muito, realmente, que seleção é muito, muito cultural. Então, eu sou um dos críticos com relação à naturalização de jogador. Entendo, todo mundo deve ter oportunidade de jogar uma Copa do Mundo e tudo mais, entendo esse lado, mas sou um pouco crítico. Acho que deveria ter um critério maior com relação a isso, porque seleção é muito cultural. É muito legal você ir para a seleção e conversar sobre coisas do seu país. Se eu chego num país aos 20 anos, me naturalizo, eu não entendo muito bem o que aqueles meninos viveram na infância. E detalhe, o cara tá brincando ali, fazendo uma piada de um desenho que ele assistiu. Cara, eu tô por fora daquilo. Então, não, mas a hora que entra no campo é profissional. Entendo tudo isso, mas na minha opinião, seleção é parte da cultura do país. Então, quanto mais um treinador, a gente puder ter treinador brasileiro que entende de onde vêm os meninos, como que eles cresceram, como que eles vivem, tem esse entendimento do Brasil e do brasileiro, eu acho mais legal. Que hoje a gente vive essa globalização, os clubes estão tendo outros treinadores, isso lá para frente pode fazer sentido. Depois que a gente testou todas as nossas possibilidades, não deu certo, aí eu acho que vale a pena abrir, porque também a gente precisa dos resultados e todo mundo quer ver uma seleção campeã. Mas, mais uma vez, eu acho que Brasil, seleções em geral, é muito, muito cultural e eu acho que seria muito legal a gente poder manter isso o máximo que a gente puder. Ô Kaká, você é um cara querido no mundo inteiro, né? Não só aqui no Brasil, mas principalmente na Itália. Eu queria que você mandasse um recado, não só para todos os brasileiros que estão te assistindo, porque o que acontece, Kaká? As pessoas veem vocês
né, ídolos, ver esperança, querem ouvir a palavra de vocês. Eu queria que você mandasse um recado para os brasileiros e principalmente para os italianos, que você é um quase italiano, viveu lá, é querido, e a Itália, a gente vê coisa. Olha, eu parei de ver coisa da Itália, Kaká, porque é uma coisa que está deixando tão triste, são coisas tão fortes, e você que tem amigos lá, espero que você não tenha perdido ninguém conhecido e tal, mas queria que você passasse então uma mensagem, tanto para os brasileiros quanto para os italianos, até porque hoje o programa está aqui, mas você sabe que daqui a pouco na Itália vai estar repercutindo o que você falou aqui, então eu queria que você falasse um pouco, Kaká. Bom, para os brasileiros, são dias difíceis, realmente, a gente está passando por uma situação jamais vivida. Tenho amigos aí que são um pouco mais velhos do que eu, que também não passaram por essa situação. Eu estou com 37, nunca vivi isso. E realmente são dias muito difíceis. Então, mas o que eu queria compartilhar com vocês aqui é para a gente aproveitar sempre essas oportunidades para coisas boas. Então, aproveite esse tempo com as pessoas que você ama, tenha muita responsabilidade, muita coerência. Você pode não ser atingido diretamente pelo vírus, mas você vai ser atingido pelas consequências desse vírus, com relação à economia real, enfim, pessoas que terão desemprego, de todas as formas seremos atingidos. Então, vamos fazer com que essa situação passe um pouco mais leve, muita fé, muita esperança, aproveitando para sermos um pouco mais solidários, amorosos, compartilhar aquilo que realmente a gente tem, ajudando o próximo. Então, queridos brasileiros, nós vamos sim sair de mais dessa situação, que a gente saia mais forte e melhores de uma situação como essa. Para os italianos, realmente, para os brasileiros também, vamos pegar os bons exemplos. Eu acho que a gente tem excelentes bons exemplos de gente que conseguiu já conter, né? Japão, Singapura, até a própria Coreia, enfim, tivemos exemplos aí de pessoas que respeitaram, de países que respeitaram e conseguiram fazer com que esse período passasse de uma forma mais leve. A Itália, infelizmente, é um exemplo contrário. Vamos pegar a Itália também como um exemplo. Todos os italianos que eu converso dizem que eles levaram a situação no começo muito, não vai dar nada, não vai acontecer nada, e hoje vive essa situação realmente muito triste, esse caos. Eu falo diariamente com amigos na Itália para saber como eles estão. Tive um que ficou internado, felizmente não teve nada mais sério, mas ficou internado 14 dias, voltou para casa, e a alegria dele de poder respirar sem o respirador já me deixou assim, realmente já foi para mim um grande valor, uma coisa muito simples. O fato de respirar sozinho é o que trouxe vida e alegria para esse amigo. Conversei com o Maldini recente também, ele teve o Covid-19, ele e o filho Daniel já estão curados, mas passaram por momentos aí também difíceis. Então, a todos os italianos, segue aí as nossas orações. Espero que o país possa vai sair mais uma vez, e vocês italianos estão no meu coração. Muito obrigado pelo carinho comigo sempre, e saibam que é recíproco, porque o amor e o carinho que eu tenho por vocês é muito grande. Então, super beijo, que Deus abençoe vocês. Pô, Kaká, você é sensacional, queria agradecer demais, mas demais a sua participação, que engrandeceu assim, uma barbaridade o programa. A gente está fazendo hoje, começando um Fox Sports Rádio totalmente diferente, que é para poder também entreter as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão desanimadas, com baixo astral, preocupadas, assim como está todo mundo aqui do programa também. Só que eu acho que a gente tem a responsabilidade de fazer um pouco, de passar um pouco de diversão, de informação, de entretenimento para quem está em casa. E num país que a gente não pode falar que gosta do outro, que a gente fala que gosta, é baba-ovo, é puxa-saco, não sei o quê, mas quero te falar que você sabe demais, Kaká. Eu sou fã, assim como todo mundo aqui do programa. Você é um cara diferente demais, especial demais. Você merece tudo que você tem, eu espero que você tenha tudo em triplo, tá bom, Kaká? Um grande beijo para você, pro Digão, pra dona Simone, pro seu Bosco, pra Carol, pros teus filhos, pra todo mundo. Kaká, de coração, obrigado, viu? Valeu! Obrigado vocês, Benja. O carinho é recíproco também, sabe do carinho que eu tenho por vocês. Você, o Mano, que já me conhece há muito tempo, Carlos Alberto, que a gente jogou junto, o Sormani, Fábio.
Muito obrigado por trazer esse entretenimento. Realmente, como você falou, é para todos nós. Então, para mim, esse tempo aqui conversando com vocês é muito bom, que sai um pouco desse ambiente, né, que tá pesado. Então, muito obrigado pelo convite. Da última vez que a gente se viu, a gente criou uma polêmicazinha. Vamos criar uma polêmica virtual? O que você acha? Vamos criar um... Vamos criar, mas da última não. Da última a gente estava em Jerusalém, eu e você. A última com o Mano deu uma M gigante. A última com o Mano deu uma polêmica gigante. Realmente, a última com você, a gente estava em Jerusalém, um dia espetacular, inesquecível. A penúltima, né? A última com o Mano lá no Rio, realmente deu uma polêmica muito grande. Mas foi muito legal porque os bons entendedores acharam e entenderam que realmente a gente estava num ambiente super amigável, super familiar, entenderam que estava todo mundo ali em clima de brincadeira. Obrigado, Kaká, um grande abraço para você, valeu de coração, Kaká. Beijo, valeu, um abração. Tá aí, então, olha, rapaz, Fábio Sormani, que participação foi essa? Carlos Alberto, Fabinho, meu menino. Rapaz, vai começar a semana com uma entrevista dessa, Fábio Sormani. Olha, dava para ficar aqui até meia-noite, não dava não, Sormani? Ficaria, com certeza, Benjo, porque ele tem uma cultura espetacular, não só a cultura esportiva, né? Mas uma cultura de vida, né? Você vê, ele falou que está lendo, está estudando. Então, o Kaká sempre foi um exemplo para todos nós, né? E eu vou dizer uma coisa para você, Benjo. Eu sou defensor da Liga. Eu acho que a CBF deveria cuidar das seleções. Seleção principal, seleções de base, a seleção olímpica. Então, essa deveria ser a atribuição da CBF. Talvez cuidar de alguns outros campeonatos. Mas o campeonato principal do Brasil, como acontece na Europa, como acontece nas grandes modalidades esportivas americanas, são as ligas que cuidam dele. Eu acho que o Brasil deveria criar uma liga. Para mim, acho que nesse momento eu não vejo ninguém mais bem talhado do que o Kaká. Para mim, ele poderia ser o presidente da liga e poderia pensar numa maneira de a gente começar a mexer com o nosso futebol. Por exemplo, ele falou a respeito da Premier League. A importância que os ingleses dão para os times médios e pequenos. Não adianta nada você ter dois gigantes num país, Barcelona e Real Madrid, o Bayern de Munique e o Dortmund, ou o Leipzig, o Corinthians e Flamengo, e os demais desaparecerem. Eles vão jogar com quem? Entre eles precisam também do time pequeno, do time médio, e esses times não podem sumir. Então, uma pessoa que pensa desse jeito, evidentemente, na minha opinião, tem tudo para ser o presidente de uma futura liga que iria cuidar do futebol brasileiro.